Fih, você tá de cueca no meu vídeo, Fih? Eu tô, mãe. Tá, Fih. Então fala assim, roda aí a vinheta. Roda aí. Não, aparece aí, fala assim, roda aí a vinheta. Roda aí, menino. Ô filho, você sofre preconceito por ser brasileiro na escola? Ou ninguém sabe que você é brasileiro? Sim. Sabe? Por quê, Fih? Tipo, o Pedro fica falando comigo, daí... O Pedro quem é? O hispano? Ou é brasileiro? Não, o brasileiro. Ah, Daí às vezes eu falo com ele. em português. Então, todo mundo sabe que você é brasileiro. Não todo mundo. Não todo mundo, porque o teu inglês é como? Bem, Perfeito, né? O James fala que é como se você... é fluente. Fluente, é como se você tivesse nascido aqui, né? Hoje a mãe vai falar sobre um assunto muito importante. O preconceito que nós brasileiros sofremos com os americanos. Os americanos brancos e os americanos negros. Vamos lá? Você vai me ajudar nisso? Então bora lá. Nós sofremos muito por ser brasileiros, né? E na escola, na sua primeira escola, tinha bastante brasileiro. Nessa escola que você já tá há 1 ano e meio, muitos não sabem que você é brasileiro, correto? Até porque o Felipe tem o inglês fluente e é como se ele tivesse nascido aqui, como ele falou agora há pouco. O James fala que o inglês do Felipe não tem sotaque, ele não tem acento, né? Ele fala um inglês fluente, sem sotaque, e todo mundo acha que ele é verdadeiro americano. Até porque, ó, dá uma olhada, tá com roupa de americaninho, né? Olha lá, Steelers. Então me fala, quando você vai pra escola, você não vai de ônibus porque eu te levo. Mas quando você vai pra escola, você sente que alguém tem preconceito por você ser brasileiro ou você passa despercebido porque você é como se fosse americano? Eu acho que é a opção 2. Opção 2, passa despercebido. Porque todo mundo pensa que você é americano, né? Então você não sofre preconceito na escola? Não. Não? Melhor assim, né? Melhor assim. Mas aqui no condomínio, vamos falar agora sobre o nosso condomínio. Nosso condomínio tem brasileiro? Não. Não. Nenhum. Nenhum. Eles cumprimentam a gente? Não. Não. Quem eles cumprimentam aqui em casa? Americano, o James. O James. Por quê, fi? Porque ele nasceu aqui, né? Porque ele é americano e a gente não é, né? Então, assim, no nosso condomínio a gente sofre preconceito porque nós somos brasileiros. E A gente aqui... passa na rua assim, a gente tenta falar oi pra alguém, ninguém, tipo, dá um oi. Ninguém responde. Mas se o James passa com a gente, Dá tudo oi. todo mundo fala oi. É impressionante. Todo mundo fala oi pro James. Pra mim, pra minha mãe, pro Felipe, pra Larissa, ninguém fala. Foi aniversário da Larissa semana passada. A menina aqui da frente estuda com a Larissa, no 7º ano. Ela foi Nem convidada falou. pra festa? Foi. Oi? Pera. A menina da frente aí, a tal da Taylor. Claro que ela não foi convidada, fi. Ela falou oi pra nós. Não. Ela não falou oi pra nós. Pra que a mãe falou pra ela? Falei pra ela não convidar, não. Falou oi umas 1000 vezes, nem fala oi pra gente. Ignora. Mas... Então vamos lá. O James me explicou um negócio que eu achei assim ridículo, mas é verdade. Uma vez eu fui no Publix com a minha mãe, num mercado super tradicional americano, e a gente tava saindo do Publix. Eu passo despercebida também, todo mundo acha que eu sou americana, até porque eu uso óculos diferentes, umas coisas diferentes na cabeça, né? Todo mundo acha que a mãe é americana, ninguém fala que, tipo, Carol é brasileira. Tem o nome americano, tem um jeito americano, e aí ninguém fala que eu sou brasileira. Mas quem me conhece sabe que eu sou. Mas eu tava saindo outro dia do Publix com a minha mãe, um cara extremamente grosso, favelado, virou pra minha mãe e falou assim, volta pro seu país. Começou a ofender minha mãe, começou, sabe, chegar perto da minha mãe e fazer assim na cara dela. Aí eu falei, anda.
Porque ela não entendeu o que o cara tava falando, mas o cara estava extremamente grosso falando pra voltar pro nosso país, que aqui não era o nosso lugar. Aqui acontece muito disso. Por quê? Primeiro que eles acham que a gente tá tomando o lugar deles. Né? O James explicou pra mãe que os americanos, antigamente, cortavam a grama por 15 dólares. Aí chegou os latinos querendo 8 dólares pra cortar a grama. Com quem que iam ficar? Com os latinos de 8 dólares ou com o americano de 15? Com os latinos. Com os latinos. Então os americanos perderam o trabalho, perderam o posto. Mas até aí eu vou falar, americano não gosta de pegar sol não trabalha não. Ninguém faz o serviço que nós, latinos brasileiros Tudo principalmente, preguiçoso. tudo preguiçoso, filho. Ninguém vai pegar pra carpir grama, colocar piso, colocar telhado nas casas. Vai não. Vai nada, filho. Então, Você vê as pessoas construindo latino. latino, as pessoas que fazem construção, que fazem estrada, tudo quem é? Latino. Latinos. Então, assim, outra coisa que me pegou bastante. Eu fui trabalhar na Macy's, que é uma empresa extremamente americana, que é uma empresa muito conhecida aqui nos Estados Unidos, né? Muito conhecida. Tem desfiles lá na Times Square, coisa e tal. É super famosa essa empresa que eu trabalho. É uma empresa tipicamente americana. Concorda, Fê? Uhum. E aí o James falou assim, os americanos têm raiva de você. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, porque você tomou o emprego do americano. Aí eu falei pra ele, ninguém ia fazer o que eu faço na loja. Pois é. Porque eu vendo perfume, além de vender o perfume, na hora que fecha a loja, a mãe pega os lixos, a mãe limpa as vitrines, a mãe ajuda, a mãe faz tudo lá dentro da loja. Fica de pé o dia inteiro. Fico de pé o dia inteiro, até 10 horas por dia. A americana ia fazer isso? É simpática, tipo, todo mundo gosta de vender com a mãe. É, tá vendo? Ah, que bonitinho da mãe. Mas fala aí, a americana ia ficar de pé? Ia ficar de pé lá trabalhando? Pior Vai ganhar por hora o que eu ganho? Botava De uma jeito nenhum. cadeira lá e ficava sentado. De jeito nenhum, filho. Aí, detalhe. No meu setor, por exemplo, não tem americano. Tem latino. Latino, quando eu falo assim, tem brasileiro, tem venezuelano, tem cubano, tem não sei o quê. Mas tudo latino. A americano mesmo não tem nenhum. Os negros americanos sofrem muitos preconceitos com os brancos americanos. Os brancos americanos, por exemplo, como meu marido, ofende muito os negros americanos. Eles falam assim, volta lá pra África. E eu acho isso um absurdo, eu acho isso ridículo da parte deles, né? Mas, porém, por todavia, os negros americanos fazem preconceito com os negros brasileiros. O que é pior, eles ofendem uns aos outros. Já a Larissa Ciumenta, a minha filha que tá lá em cima reclamando, Já é adolescente e ela quer chamar de filha. mas ela é minha filha também, né? É filha, mas já é adolescente. Já é uma adolescente, né? Aborrecente. Aborrecente. Mas vamos lá, deixa eu te perguntar um negócio. A Larissa fez festa semana passada aqui em casa. 50% era brasileiro. 50% era brasileiro, 50% era americano. Aí saiu briga entre os brasileiros e os americanos aqui dentro de casa. Foi um away do badaway. Mas aí no final eu chamei o James. Eu falei, vamos lá falar com todas as adolescentes, porque você é americano, eu sou brasileira e eu não aceito que isso aconteça dentro de casa. Aí eu falei que o James era americano e que eu era brasileira e que ainda assim nós éramos casados, que a gente se amava, a gente se respeitava e que a gente gostaria que isso acontecesse aqui dentro de casa com todos os brasileiros e americanos. Aí todo mundo fez assim, que era bonitinho a gente tá falando aquilo, mas não é. A Larissa não sofre preconceito também na escola, porque ela tem mais amigos americanos, né? Tem brasileiros também? Tem, mas ela também tem mais americanos. E a Larissa, eu sempre instruí ela, falei assim, você tá num país diferente, pra você não sofrer preconceito, fique mais com os americanos. O que a tua avó tá fazendo lá? Oi, vó. Mas vamos lá, vamos finalizar aqui o negócio. A mãe sempre te ensinou a não ter preconceito, certo? Não fazer. Não ter e não fazer preconceito, exatamente. Porque a mãe é totalmente contra tudo isso.
Correto? Correto. Então eu espero que você aprenda a lição que a mãe sempre te deu e que você não faça isso nunca e que você cresça com isso na sua cabeça. Que não é a cor de uma pessoa, que não é o jeito da pessoa, que, enfim, que nós somos todos iguais. Correto? Coloca aí. Aê! Eu falo inglês o dia inteiro. Eu ouço inglês o dia inteiro. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Que não é o país que você mora. Não é a raça. Não é a cor. Nós, perante a Deus, somos todos iguais. E isso eu falo para meus filhos e ensino meus filhos. E eu não admito que tenha um preconceito. O preconceito vem de casa. São os pais que ensinam. Então, vocês, como pais, devem instruir os seus filhos a nunca ofender, a não discriminar, a não ofender ninguém. Isso vem de casa, vem de berço. Não vou dizer que meu pai não era preconceituoso, mas durante os últimos anos da vida dele, ele aprendeu. Meu pai aprendeu. Forçadamente, mas ele aprendeu. E aonde ele foi fazer dinheiro? Em Angola. Deus fez ele aprender. Na dureza. Mas ele aprendeu. E eu quero o preconceito bem longe de mim, da minha família. E o que eu quero passar para vocês é o seguinte. Não estou generalizando. Não estou falando 100% que os americanos isso, que os americanos é aquilo. Porque eu sou casada com um. E todos os dias eu aprendo um pouco mais sobre a cultura deles. Às vezes me assusta. Às vezes não me assusta. E eu falo assim, por que no Brasil não tinha isso antes? Por que no Brasil não tinha isso antes? Aqui, acolá. Todos os dias eu aprendo uma lição nova neste país. Um país que me acolheu, um país que eu amo, um país que eu sou patriota. Sim, sou patriota pelos Estados Unidos, sim. Foi um país que acolheu eu, meus filhos, minha família, minha mãe. E que eu não posso reclamar desse país. Não me faltou oportunidade de emprego. Estou trabalhando. Não faltou oportunidade para meus filhos estudarem onde estão estudando. E eu só tenho a agradecer esse país. Por tudo que ele fez por mim durante todos esses 2 anos e meio que eu tô aqui nos Estados Unidos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Não ao preconceito.